Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 20 de julho. Para quem ainda não conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Devinvest e vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado, falar sobre o Ibovespa, que fechou em alta de 0,48% no dia de hoje. Ativos em leilão, logo menos saem, mas vamos ficar de olho, próximo de fechar aí nessa rentabilidade. Vou falar de mini índice, mini dólar, Petro, Vale e todos os ativos que foram, todos não, na verdade, uma boa parte, porque tinham mais de 20 ativos, então eu cortei alguns ali, mas a grande maioria dos ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem, tá? Então, fica aqui o meu convite para você já escrever aqui embaixo nos comentários qual ativo você gostaria que a gente falasse aqui amanhã. Já adianto aí que quem vai fazer o fechamento de amanhã é o Dalton, tá legal? Vou estar indo para São Paulo, tenho a aula da pós-graduação, então amanhã não estarei com vocês, tá? O Dalton é quem vai fazer o fechamento. Também peço aí já, por gentileza, para você deixar o seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. E se você não for inscrito, aproveita aí para se inscrever, fica aqui o meu convite para você aproveitar todo o conteúdo existente por aqui, tá bom? São duas lives todos os dias, análise de fechamento, todas as terças-feiras a partir das 19 horas também tem uma aula no canal com conteúdos diversos. Enfim, é muito conteúdo aqui que a gente tem para entregar aí de forma gratuita para todos vocês. Vou rodar a vinheta aqui para a gente dar início, então, à nossa análise de fechamento. Então, bora lá, pessoal. Para você que pulou a vinheta, não esquece seu joinha nesse vídeo. Colocando aqui o Ibovespa na tela, no dia de hoje aí apresentando alta de 0,48% e nada mudou. Seguimos aqui dentro da indefinição no curtíssimo prazo. Voltou aqui para dentro daquele triângulo que a gente vinha desenhando aí, tá? Conseguiu voltar a fechar aí dentro dessa figura, conseguiu voltar levemente aí para cima da média móvel de 3 períodos, mas nada mudou aqui, tá, pessoal? Nada mesmo. Vamos nos aproximando aí do término da semana, que vai ficando bem travado ainda no gráfico semanal, sem nenhuma aspiração de máxima da semana anterior, ainda dentro do processo corretivo por aqui, tá legal? Precisa aí apresentar um candle de força, voltar para cima do 121, do 120,500, tudo que eu já menciono aí para vocês há um tempinho, né? Para trazer aí um viés de algo um pouquinho mais relevante aí na ponta compradora. Por enquanto, seguimos aqui, enquanto não apresentar força expressiva, com viés mais baixista, dado a correção que vem sendo apresentada lá no gráfico semanal. Falando aqui de mini índice, na sessão de hoje aí, alta de 0,38% até o momento, mini índice aí que foi lá bater na média, respeitou essa região toda de resistência aí, gráfico de 60 minutos, a gente consegue visualizar aí que abriu aqui um gapzinho de alta, mas respeitou bem a média móvel lá do gráfico diário e ficou travado aqui, tá? Entre a média do diário, basicamente, e a média de 13 períodos aqui do gráfico de 60 minutos, tá? Vamos ver se consegue romper aí essa região de 119,200 para poder dar sequência aí e buscar níveis de resistência mais acima, como, por exemplo, a região dos 119.900 e ali, basicamente, a média móvel de 200 na faixa dos 120 mil pontos, tá? Seriam níveis aí interessantes de resistência, algo próximo aí de 800 pontos, né, até essas regiões aí, tá? Então, poderia aí, se conseguir romper os 119.200, dar sequência até esses níveis de preço. Do contrário, voltou para baixo da média móvel de 3 aqui, confirmou o fechamento abaixo, perdeu mínima, ou seja, tudo abaixo aí dos 118.900, pode iniciar um novo movimento de baixa, perdendo aí o suporte dos 118.500, enfim, e poder testar novamente lá os 117.500. Então, ficar de olho aí nesses níveis de preço aí que o índice pode ou não ganhar, tá? Dólar, na sessão de hoje aí apresentando alta de 0,22%, perdeu o mínimo aqui do candle anterior, tá dentro do movimento de baixa, máximas e mínimas descendentes, mas já começa a apresentar um pouco de fraqueza até também para vir testar aqui essa região, tá?
de suporte que a gente vinha mencionando, dos 4,768. Então, um pouquinho mais travado aqui, de maneira mais lateral, o dólar. Gráfico de 60 minutos, abriu aí basicamente estável, foi lá testar a média móvel de 13 períodos, foi bem próximo ali do topo anterior, deu uma estilingada aqui para baixo, e aí na sequência reverteu tudo aqui, voltou forte para cima da média móvel, para cima de níveis de fundos anteriores bem relevantes, até mesmo para cima deste topo que foi testado ali no início do pregão, e está se mantendo aqui acima, tá, pessoal? Tá conseguindo ficar aí acima dos 4.800. Dando sequência aí com um sinal de fundo por aqui, o dólar poderia buscar o próximo nível de resistência lá nos 4.830 até a região ali dos 4.832, tá? Seriam aí os níveis a ficar de olho aqui no dólar. Se por acaso gerar algum sinal de alta aí acima desses níveis, aí poderia esticar um pouquinho mais ainda, até a região, por exemplo, dos 4.858, tá legal? Voltou a fechar aqui para baixo da média, poderia mais uma vez testar os 778 ali. O dólar segue bem travado aqui, tá? Nos últimos dias, basicamente a semana toda aí bem travada para o dólar. Falando aqui agora do DI, eu vi que uma galera aí gostou do que eu falei sobre o DI, né? Sobre como utilizar da melhor maneira possível tudo que eu falo sobre o DI. Aí teve um comentário e aí eu vou trazer, teve vários na verdade, mas eu vou trazer um em específico que estava me perguntando, então quando você falar que estiver caindo aqui num sinal de topo descendente ou num pivô de baixa ou estiver subindo aqui, é só comprar o pré ou se posicionar na Selic, enfim, tomar cuidado, tá? Não são esses movimentos de curtíssimo prazo que vão fazer a diferença, tá? A diferença vem mesmo ali, pelo menos, de um gráfico semanal, tá? Então, poxa, a gente teve um movimento expressivo de alta, e aí reverteu, girou um pivô de baixa aqui, poxa, se voltou todo esse movimento, qual a chance de não perder aqui esse fundo? Então, a gente teria um espaço relevante, né, de queda da taxa de juros aqui, do DI, perdão. Tá? Então, ficar posicionado aí, eu diria que pelo menos no mínimo uns 3 meses nos títulos, tá? Então, tomem cuidado, não são os movimentos de curtíssimo prazo aqui que vão trazer essa rentabilidade, porque não é fácil, tá? Por mais que eu tenha mencionado aí qual a melhor maneira possível aí de poder aproveitar essa leitura do DI, não é tão simples assim você operar a curva do DI futuro, tá? A curva de juros, não é simples, é complicado. Tá? Então, não são esses movimentos de 3 dias, 5 dias aqui que vão fazer a diferença. Um dia ou outro vai abrir muito, vai fechar bastante, aí a curva é mais esporádico, assim, esse ganho expressivo, tá legal? Então tomem cuidado aí. Mas enfim, se eu falar que o movimento é mais baixista, então focar nos pré-fixados, tá bom? E se eu falar que o movimento é mais altista, aí vocês focarem no pós, para pegar o carrego, tá bom? É isso que eu quero dizer. Enfim, no dia de hoje subindo 0,32% até o momento, voltando para cima da média móvel. Comentei que poderia até tentar recuperar aqui, porque o semanal gerou aquele fundinho, então poderia vir buscar os 11.225 a 11.230 ali. É o que está tentando fazer, está tentando se recuperar aqui essa semana o DI. De maneira mais fraca, é claro, os 2 primeiros pregões ali da semana foram bem mais relevantes na queda do que esses de alta aqui, mas pode sim, e aí se confirmar a reversão do topo nos 10.930, esticar lá até a média do semanal, tá? Então, ficar de olho aí, eu acredito que ainda pode ter algo um pouquinho mais para cima, assim, no DI. Falando da Petrobras, na sessão de hoje aí, leve alta de 0,10%, a Petro aqui num repiquezinho, testou a média móvel lá de 3 períodos, vamos torcer amanhã para essa danada aqui apresentar um topaço, tá? E um topaço, quem sabe aí forte, para vir pegar o meu alvo da venda nos 27,90, que até agora não veio, tá? Seguimos, apesar do repiquezinho, numa tendência de baixa aqui. Temos o canalzinho aqui ainda bem formado. O gráfico de 60 minutos, acredito que vai ficar mais claro. Vamos ver? O gráfico de 60 minutos aqui fica mais claro, tá? Esse canalzinho de baixa aí que eu tô falando para vocês, olha só. Bom, não tá tão bem desenhado, até porque eu quase nunca falo de figura, enfim, de canal, mas tá aqui, ó. Tá respeitando bem ainda. Foi lá testar o topo aí, pode sim dar continuidade, é o que eu espero, inclusive, podendo testar então o meu alvo nos 27,90, tá? Então sigo vendido aí na Petro, tentando pegar a sequência desse movimento de baixa. Só reverte se tiver um candle de força aí para cima da média, estopando e também levando aí para um novo movimento de alta na sequência. Poderia ser então na semana que vem com uma sinalização de fundo ascendente aí, por exemplo, tá? Sigo vendido em Petro. Vale, no dia de hoje aí, alta de 0,22%. A Vale que
esboçou o sinal de fundo, mas não fechou acima. Abriu até um gapzinho de alta aí, chegou até a andar bem aí no dia, chegou a subir basicamente quase 2% ali, mas fechou com um candle forte de baixa aqui. Se a gente pegar da abertura até o fechamento aí, caiu 1%, tá? Não foi tão expressivo esse sinal de fundo, como eu mencionei, era uma tentativa de saída dessa lateralização um pouco mais arriscada, né, para quem tivesse esse interesse. De qualquer maneira, o stop vai ficando mais abaixo do fundo e da média para quem abriu essa compra. Reverteu esse fundinho aí, vai poder buscar novamente lá a região de fundos anteriores. Então, tomar um certo cuidado aí, tá? Não pagaria para ver se perder esse fundo aqui de continuar posicionado, não, tá legal? E precisa romper os 69,30, 69,70 aqui para confirmar algo mais positivo aqui para o papel. Agora, pegando aqui os pedidos de análise, pessoal. Começando então por Sanepar, esqueci de colocar o ajuste aqui de volta. Sanepar, no pregão de hoje, apresentando aí alta de 0,15%, mas segue dentro desse movimento de baixa aqui. O semanal está corrigindo lá ainda, olha só, pessoal. Está dentro do processo de correção. Então, o Sanepar ainda pode vir buscar a região dos 20. Olharia para compra mais próximo desse nível de preço. Mesmo que tente aí voltar para cima da média móvel, o ideal seria ter uma nova sinalização de topo aí para focar, por exemplo, na ponta vendedora, e eu focaria em compra mais próximo desse nível de preço, dos R$ 20, tá? Para mim faz mais sentido essa região aqui. Que aí eu chego lá na média do semanal e aí sim eu tenho um suporte um pouquinho mais relevante aí, falando até de um prazo maior. MRV, na sessão de hoje, queda de 1,38%, o papel segue dentro do movimento de alta, depois da sinalização de fundo. A reversão dessa tendência que ainda vem sendo apresentada é somente aí se perder esse último fundo ascendente, que seria a região ali dos 12,50. Então, para quem está comprado e quiser aí sair só numa reversão de tendência, o stop vai ficando por aqui, tá legal? O semanal ainda namorando ali com a região da média de 200 períodos, tá? Apesar de semana passada ter fechado abaixo, essa tá voltando aqui para cima. Enfim, tá numa região ainda importante aí, tá? Ou dá sequência no movimento, ou fica de olho aí se não reverte aqui na semana que vem, por exemplo, tá? Mas para quem tá comprado, reversão de tendência é nos 12,50. Sequoia, essa aqui tá feia, hein, pessoal? 10% de queda só hoje aí. Nos últimos pregões aí foram basicamente 28% de queda. É um papel que renova a mínima a cada dia que vai passando, tá? Eu não vi quem pediu, mas assim, eu espero que esteja vendido, tá? Porque se tiver comprado, assim, cada dia que foi perdendo mínima aqui foi um sinal de saída, tá? Se amanhã perder nova mínima, é outro sinal de saída, tá bom? Não vejo compra amanhã, principalmente numa aspiração de máxima aqui, tá? Não vejo mesmo. Mesmo se deixar um candlezinho aqui na segunda-feira abrir aí com uma aspiração de máxima aqui, também não arriscaria meu capital nesse papel, tá? Bem ruim mesmo, tecnicamente falando, tá? E se tá ruim assim, tecnicamente falando, muito provavelmente o fundamento também tá? Porque o gráfico, ele só mostra pra gente o que de fato está acontecendo ali com a empresa, tá bom? É claro que no curtíssimo prazo aí tem algumas movimentações atípicas de notificação ali da empresa, enfim, fatos relevantes, mas no médio a longo prazo tende a seguir ali os dados da empresa, tá? Então, assim, se tá assim, desse jeito, legal não tá a empresa, tá? Então, assim, eu não colocaria meu dinheiro nesse papel. Pets 3, na sessão de hoje aí, zerado. Papel ainda nessa região de suporte, apesar de ter fechado abaixo aí, é um nível importante, do 6,15. Pode apresentar repique na média para tentar romper aí esse último fundo, tá? Se apresentar o repique, fica interessante para entrar na ponta vendedora. Próximo suporte seria 5,74, depois a região dos 5,49, como eu já mencionei anteriormente aqui, tá bom? B3SA3, na sessão de hoje, aí, estabilidade, 0,07% de alta. B3 aqui segue numa indefinição, tá, pessoal? Tem aqui topos cada vez menores e aí fundos. Dá até falar para falar, se desconsiderar essa perda de mínima aqui, né? Dá até para falar aqui no mesmo patamar, mas enfim, segue bem definido aqui ainda a B3, tá? Se a gente olhar o gráfico semanal, vai ficar mais claro. Olha só, bem definido mesmo aí o papel, tá bom? Então, o que eu faço no movimento de indefinição? Nada. Não faço nada, tá? Eu olho para a compra acima dos R$ 15 e eu olho para a venda se fechar abaixo dos 13,70, tá? Fecha abaixo dos 13,70, pode ficar um pouquinho mais aí para baixo. Aqui no meio, eu não faço nada. Ah, que você não vai comprar nem vender? Não, não vou fazer nada em B3 SA3 nessa lateralização toda aí, tá legal? Tá num momento muito importante até do mensal, olha só. Tá? Nível bem importante aí, 2 topos anteriores de resistência, né, apresentando aí o quarto mês consecutivo
tentando dar sequência no movimento de alta e batendo lá na resistência. Então, ficar de olho aí se não devolve também, tá? No curto prazo, mais uma vez, não faço nada. Prio 3, no dia de hoje, alta de 0,14%, papel aí bem expressivo no movimento de alta, tá? Basicamente, aí desde o último fundo aqui na média, o papel subiu aí 21%. Se você não realizou o lucro numa operação de swing trade, eu não sei o que você está fazendo ainda nesse papel, para ser sincero. Swing trade, 21% no papel, ó, a volatilidade média aí é de 3%, você está ganhando aí basicamente 7 vezes a volatilidade média do papel, tá? 7 vezes no swing trade é muita coisa. Muita coisa. Normalmente no swing trade a gente pega um 2 para 1, no máximo um 3 para 1, tá? 3 vezes o tamanho do stop. Então, aqui, meus amigos, você já tinha que ter saído no teu objetivo, tá? Falando de médio prazo, o stop vai ficando abaixo da mínima do mês dessa semana, tá? Nos R$ 40,64. Infelizmente, seria devolver aí os 6% de alta dessa semana, mas não tem o que fazer. De longo prazo, o stop vai ficar abaixo da mínima do mês, nos 37,40. Também não tem o que fazer, tá? Ou ainda o stop em reversão de tendência, que seria ainda abaixo do fundo, nos R$ 29,00, tá? Enfim, tentando levar lá até a máxima histórica, nos 44,40. Ah, já bateu a máxima histórica aí, ó, 44,54. É isso aí. Então, assim, não tem nada aqui pela frente em Prio 3, tá? Se o papel quiser dar continuidade aí no movimento, pode dar. Olha a volta em V que deu, né? A galera fala, não, vai voltar em V, né? Depois de quantos anos? 3.239 dias, aí tem que fazer as contas. Depois de muitos anos aí, o papel voltou em V, tá? Infelizmente aí, para quem alguém comprou lá, né? Se teve negócio, alguém comprou lá. Depois de muitos anos, viu o papel voltar para o zero. Mas enfim, perda de mínima aqui amanhã pode ser aí uma possibilidade de colocar o lucro no bolso, né, nas operações de curto prazo. Já o 3, na sessão de hoje aí é alta de 0,36%, mas é um papel que segue dentro de um processo de correção aqui em uma região de resistência de topos anteriores. Seria uma possibilidade de arriscar compra se o papel buscar aqui a média e gerar uma sinalização de fundo na sequência, tá? Aí eu olharia para compra. Um pouquinho arrojado, porque voltaria aí para baixo desses topos, mas seria uma possibilidade de arriscar em alguma ponta, né, em alguma operação, seja compra ou venda, eu olharia mais para compra acima da média. Lojas Renner, na sessão de hoje aí alta de 0,56%, mas é um papel que vem lateralizando aqui. Se continuar dessa maneira, a média tende a se aproximar e aumenta a expectativa de continuidade do movimento de baixa na sequência, tá? E aí vai ter suporte lá nos 16,70 e aí, por fim, a região dos R$ 14,46. Então, lateralização ou repique na média, eu foco mais ainda na ponta vendedora, tá bom? Semana passada foi um candle muito forte de queda, esse mundo de indefinição, então ou reverte aí forte para cima dos 19, apresenta força na ponta compradora, ou vai ficar no repique fraquinho e perder tudo aí confirmando o pivô de baixa, tá? Então, ficar de olho aqui. Por enquanto, ainda não faço nada. Klabin, na sessão de hoje aqui, alta de 0,29%, papel aí que chegou lá na média móvel do gráfico semanal, aqui já desacelerando um pouquinho o movimento, batendo numa região de suporte de fundo anterior, enfim. Semana que vem pode gerar uma sinalização de fundo ascendente aí para o papel, tá? No gráfico semanal, o que abriria a possibilidade de compra de médio prazo. Então, para quem tiver aí com essa expectativa mais positiva, seria possível arriscar uma compra aqui numa aspiração de máxima, jogar o stop na mínima ou na volatilidade aqui pelo gráfico diário, tentando antecipar o sinal de alta lá do gráfico semanal, tá? Aqui, então, seria aí a antecipação daquela entrada, um risco um pouquinho menor do que, de repente, se reverter o fundo lado semanal, tá legal? Então, seria uma possibilidade aí de arriscar na ponta compradora em Klabin. Gol 4, na sessão de hoje, aí apresentando queda de 3,6%. O papel aqui, depois de basicamente corrigir 3 pregões aí, veio para perder mínima do fundo que havia sido apresentado. Tá com uma carinha que quer escorregar um pouquinho mais. Já está um pouco esticado aqui, tá? Para quem vendeu, stopzinho aí nos 10,25. Pode esticar até os 8,20, tá? Teria espaço aí tecnicamente falando. Tomar cuidado, porque como a correção foi curta, pode ficar mais travado aqui ainda, tá? Pode devolver ali amanhã, por exemplo, e ficar travado aqui. Onde seria uma venda mais interessante? Mais próximo da média, ou se ficar um tempinho mais de lado aqui, tá? E aí sim, confirma o rompimento, seria uma entradinha aí na ponta vendedora, tentando pegar aí a sequência do movimento, tá legal?
mas o viés é mais baixista aqui por enquanto. PBDC4, na sessão de hoje, estabilidade, 0,06% de alta, e é um papel aí, pessoal, que apesar aí de apresentar aqui esses fundos ascendentes, não tem apresentado tanta força assim na ponta compradora, tá? Tá bem lateral aí nas últimas semanas, pode ainda escorregar na média do semanal, lá próximo dos 15,80, o que abriria uma possibilidade de compra, seria bem interessante se buscasse lá aquela região, tá? Sincero aí com vocês, seria mais interessante. Poxa, escorrega aqui, limpa o movimento e gera uma sinalização de alta. Depois de um bom movimento de alta, se tivesse algo nesse sentido, seria bem legal, tá? Então, basicamente, no curtíssimo prazo aqui, não tem nada para fazer, tá, pessoal? A maioria dos papéis aí tá super bagunçado aqui. Eu não tenho o que fazer mesmo, tá? Não adianta eu ficar forçando compra, senão eu forço compra, o papel vem e me arrebenta. Aí eu forço venda aqui, aí o papel, perdão, forço compra aqui, aí o papel volta, né, e me estopa, tá? Então, assim, infelizmente, não forçaria a barra em nenhuma operação aqui, tá? Olharia mais próximo de níveis importantes de preço, que aí eu me protejo bem com o stop, tá? Banco Inter, na sessão de hoje, alta de 1%. É um papel aí que, depois de um movimento aqui de baixa, conseguiu se recuperar, voltando para cima da média, gerou uma sinalização de fundo ascendente e está querendo romper tudo aí para apresentar pivô de alta. O mensal vem apoiando aqui esse movimento, então, se a gente olhar para o gráfico mensal, está bem relevante. Então, vem apoiando aí, para quem está comprado, expectativa boa de poder romper os 17,10, tá legal? Stop aí pode ficar ou na reversão da tendência, nos 14,84, ou no zero já, se abriu a compra aqui, por exemplo, no sinal de fundo ascendente, tá bom? Voltaria para baixo da mínima aqui, depois que confirmasse aí um fechamento acima das resistências. Por fim, mas não menos importante, e você que não deixou o seu joinha, clica no seu joinha aí, por gentileza. Vamos falar de Via Varejo, que na sessão de hoje apresentou queda de 0,52%. É um papel aí que segue dentro do movimento de baixa, não está dando possibilidade de entrada aí na ponta vendedora, tenta ameaçar um repique, mas não vem na média aqui para possibilitar a entrada num topo descendente, por exemplo. Também não fica legal aí numa lateralização, enfim, apresenta candle de alto e já devolve num candle de baixo. Então, assim, está caminhando devagarzinho, mas está vindo para o suporte em 1,75, tá? Para quem está vendido, eu tentaria buscar essa região aí. Lá embaixo, a gente pode olhar aí se existe alguma possibilidade de tentar compra aí num repiquezinho, tá? Mas, por enquanto, segue no viés mais negativo e não está abrindo possibilidade de entrada aí na ponta vendedora, infelizmente. Era isso que eu tinha para comentar com todos vocês. Muito obrigado aí mais uma vez, tá? Mais uma vez, estou preparando tudo ali sobre a Masterclass, tá? Estão preparando o pessoal do marketing. Além de Basic, aquela página bonita para você olhar ali, ver todo o conteúdo que vai ser abordado na Masterclass, tudo que eu vou falar, enfim, para poder apresentar aqui para vocês. Eu mando o link aí para vocês depois, tá legal? Então, provavelmente eu trago na semana que vem, tá bom? Um grande abraço, como eu não vou estar aqui amanhã com vocês, desejo a todos um excelente final de semana, um bom pregão de sexta-feira e até segunda-feira mais uma vez. Um grande abraço e tchau, tchau.